de Geografia com o professor Pedro. Na aula de hoje, vamos estudar sobre a nova ordem mundial, que essa ordem surgiu lá depois da Guerra Fria, lá no ano de 1991. A nova ordem mundial, atualmente, como nós já sabemos, é uma ordem multipolar, em que possui vários países como potências mundiais. E só resumindo, só revisando algumas coisas, vocês sabem que as ordens mundiais podem ser de três tipos: unipolar, bipolar e multipolar. Unipolar, só uma potência que é que governa o mundo. Bipolar, são duas grandes potências. E multipolar, são várias potências mundiais que existem. Viu, pessoal? E antes de adentrarmos exatamente no conteúdo, que seria referente às consequências que essa nova ordem mundial está fazendo no mundo atualmente, e também alguns pontos negativos que ela trouxe, eu quero somente revisar como ocorreu o surgimento dessa ordem, para o melhor entendimento. Porque no caso, essa ordem aqui, ó, a nova ordem mundial, a ordem multipolar, surgiu lá no final, lá no começo da década de 91. E com o final da Guerra Fria, onde na Guerra Fria era uma batalha de ideologias entre o capitalismo, que era comandado pelos Estados Unidos, e também o socialismo, que era comandado pela União Soviética. Então, no período da Guerra Fria, foi somente uma disputa de ideologias. Mas, com essa disputa de ideologias, vários outros pontos negativos estavam sendo deixados de lado somente para focalizar nessa disputa. Com assim, vários pontos negativos, como desigualdades sociais, desemprego e outros fatores. E com o final dessa Guerra Fria, dessa disputa ideológica, com o capitalismo sendo o soberano, sendo sobreposto em relação ao socialismo, o capitalismo começou a ser difundido no mundo todo e esses pontos negativos acabaram se mostrando fortemente a partir disso. Então, no caso, foi como uma consequência dessa vitória do capitalismo sobre o socialismo que se mostraram esses pontos negativos. E quais pontos negativos são esses? Grande desigualdade social, conflitos políticos, territoriais e econômicos. E também um grande fator seria aquelas partes de racismo e preconceito. Essa parte aí foi aumentada fortemente depois da vitória do capitalismo sobre o socialismo. E também, com isso, ocorreu um aumento das crises em que cada país sofria. E no caso, depois dessa vitória, vários países começaram a sentir crises econômicas nacionais. Foi por causa dessa crise, depois dessa vitória, que intensificaram essas consequências, que se mostraram mais fortemente. Então, e outra consequência relacionada a esse aumento dessa vitória do capitalismo era que as indústrias aumentaram fortemente a sua tecnologia. Porque, só relembrando, o capitalismo, o foco dele era o lucro. Então, no caso, quanto menos você gastasse na sua produção, maior seria o seu lucro. Então, no caso, com o avanço das tecnologias, principalmente durante a Guerra Fria, as indústrias aumentaram a sua tecnologia, substituindo a mão de obra humana por mão de obra de máquinas. Então, no caso, colocando sempre cada vez máquinas na sua produção e reduzindo o custo. Assim, ocorreu um grande aumento do desemprego, no caso, um desemprego estrutural, em que a mão de obra humana era substituída por mão de obra de máquinas. Então, no caso, ocorreria um surgimento do desemprego estrutural. E também, relacionado a alguns conflitos que surgem atualmente, e lá no começo da nova ordem, os conflitos eram mais ideológicos, socialismo, capitalismo. Agora, alguns críticos dizem que
os próximos conflitos que irão surgir não vai ser mais ideológico, e sim vai ser cultural e religioso, em que cada país vai brigar para tentar deixar a sua religião, a sua cultura, como sendo uma cultura unificada, sendo como uma cultura própria para o mundo todo. E no caso, alguns países defendem a religião católica, alguns países têm uma determinada cultura e alguns países têm outro tipo de religião. Então, vários países vão se juntar em blocos para que um brigue com o outro. E isso seria as possíveis crises, os possíveis confrontos que poderiam surgir no futuro. Isso aí seria o que alguns críticos, alguns historiadores presumem e tentam explicar a partir da história, viu, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima.